Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã aqui na tela da Band Amazonas. O nosso convidado de hoje é deputado estadual pelo PDT, deputado Adjuto Afonso, a quem também dou meu boa noite e desde já agradeço a sua participação, a sua vinda até aqui à TV Band, deputado. Ok, muito obrigado, boa noite Neto, boa noite Eduardo, boa noite telespectador do programa, a Band. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o nosso telespectador. Deputado, a gente sempre começa o programa pedindo para o nosso entrevistado, o nosso convidado, se apresentar. Eu já inicio dizendo que o senhor tem 5 mandatos de deputado, mas a gente não vai pular essa parte, não. Eu pedi para o senhor falar um pouco da sua vida política. Na verdade, a gente está aí já com 5 mandatos e desde 98, né, disputamos a nossa primeira eleição em 98. Eu falava há pouco que eu saí de banco da iniciativa privada para vir para a política, né? Certamente acreditando às vezes você tem o convite para ir para a política e abre mão daquilo ali e outras pessoas que não têm nenhum objetivo, não tem nada e findam se elegendo, porque alguém tem que se eleger, né? Seja para deputado, seja para vereador, alguém tem que se eleger. Aí entra esse político que não tem nada, nada contribui. E eu relutei até toda vez que recebia convite, sempre relutava, mas em 98 eu resolvi então aceitar, encarar. E graças a Deus nos elegemos na primeira vez, e daí de lá para cá estamos sendo reeleitos. E acho que a política é muito importante. Se você faz com seriedade, se você faz realmente pensando no povo, pensando nos outros, isso te ajuda muito, né? É cansativo a política, principalmente num estado como o nosso, fazer política num estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e com um sistema de você sabe que você não tem, e esse estado dividido apenas em 62 municípios, né, incluindo Manaus, e você para se deslocar para qualquer município, você leva muito tempo, você é muito caro, tem um custo muito alto para você alcançar qualquer município. Eu dizia, há uns 2 anos atrás, eu estava numa reunião em Recife, eu era presidente da Unali, e um colega me disse, nós íamos fazer uma reunião à noite, e ele me disse que ele ia a Paraíba, ele ia em João Pessoa resolver alguma coisa. Eu falei, cara, nós vamos fazer uma reunião à noite. Ele falou, não, mas 7 horas eu já estou aqui na reunião. E pegou o carro dele, foi lá e voltou, e 7 horas era o primeiro deputado que estava lá sentado. E eu fui dizer que no Amazonas, nós gastamos 2 horas de avião da capital para algum município, às vezes de jato, ele não acreditava. Não acredito no negócio dele. Eu falei, e se você for de barco, vai gastar 15 dias. Então, você precisa... Então, é difícil fazer política aqui, e você tem que estar no interior, principalmente quem tem base no interior, você não fica só preso na capital, todos nós que temos base no interior, você se desloca constantemente para as suas regiões, para atender, para ouvir as demandas das pessoas que lá moram. Então, isso é meio complicado, mas, repito, quando você faz uma coisa que gosta, que está atingindo lá aquele objetivo de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, é gratificante. Esse deslocamento essa dificuldade simplesmente é atenuado por esse serviço que a gente consegue fazer. E o senhor cita essa dificuldade logística, né, de locomoção aqui no Amazonas pela extensão territorial e também pela falta de modais, né? A gente tem os rios, né, tem os aeroportos, os aviões, mas até aeroportos é ruim, é difícil aqui de ter homologado na região. E o senhor tem, durante o seu mandato, feito uma busca de melhorar esse atendimento à população no que diz respeito ao transporte. A gente teve mais recente a regulamentação da navegação aqui do Amazonas, mas tem a questão dos aeroportos, dos aeródromos também, muita luta nisso, né? A gente vai conversar sobre esses 2 pontos, mas eu já queria começar falando da navegação, que é o mais recente. A gente tem um desafio muito grande aí, né? Na realidade, as nossas estradas são os rios, né? Nós temos aí rios
que são navegáveis o ano inteiro, e nós não tínhamos uma navegação regulamentada. Era até estranho isso, porque quando a gente comentava isso lá fora, como se vocês têm o maior rio do mundo, se não tem navegação regulamentada. Não tinha. O governador Wilson Lima mandou essa matéria para a Assembleia, nós discutimos com os armadores, com a Associação de Passageiros e conseguimos aprovar recentemente. Já deve entrar o governador deve regulamentar isso por decreto e já começa a valer, acho que daqui uns 2 meses, o tipo de navegação para cada região. O que ocorre hoje? Você tem recreio, né? Você pega um recreio e ele resolve hoje fazer uma linha para o Purus. Se amanhã aquela linha não estiver dando certo, ele sai e vai para outro rio. Então isso é uma concorrência desleal. Agora não, agora serão disciplinados, cada barco de recreio vai ter a sua linha, se for para o Solimões, se for para o Purus, se for para o Rio Negro. Então eu acho que isso é muito bom, porque dá a garantia, a tranquilidade para o armador, que ele vai poder, ele tem uma concessão daquela linha para aquela região, para aquele rio, e que ele vai poder financiar o barco dele, porque sabe que vai ter um retorno. Muitas vezes até difícil ele chegar no agente financeiro, que ele, como é que eu vou te arranjar, vou te financiar um barco, eu não sei se amanhã tu estás naquela linha, né? Então isso é difícil. Foi regulamentado, a navegação agora está regulamentada, discutimos muito com os empresários, com os armadores, para que isso seja realmente uma regulamentação que dure, que eles possam ter a garantia do funcionamento dessas linhas. Falta alguma coisa, por exemplo, os rios nossos, eles são rios ainda em formação. Eu ia perguntar isso, como é que fica, então, por exemplo, em época de seca severa, como é que navega no Rio Negro? Pois no Rio Negro, no próprio Madeira, que tudo aqui de Manaus, para Porto Velho vai de Manaus, por exemplo, refinaria, a refinaria aqui, o petróleo sai daqui para ir para Porto Velho e de lá para Rondônia, de lá vai para o Acre. E em determinada região também, metade da carga. Né? Então o que falta que eu acho? Agora, depois dessa regulamentação, é cobrar das autoridades federais, porque esse balizamento, essa sinalização, não é o governo do estado que tem que fazer, o governo federal. E tem demorado, né, deputado? Então isso precisa ser feito. Porque um rio, uma enchente que nós tivemos esse ano, que foi a maior enchente, certamente o leito do rio muda, né? São barrancos que caem, praias que se formam. Então precisa que seja colocado em prática esse tipo de balizamento e de sinalização. Eu estava vendo no ano passado, a navegação é o transporte mais barato que tem. O mais barato é o transporte de navegação. O ano passado rompeu uma estrada, uma BR entre Rondônia e o Acre. Um pedaço, acho que uns 10 quilômetros lá, o governo gastou não sei quanto para recuperar esses 10 quilômetros lá que foram danificados. Se balizar o rio, sinalizar e o rio, é muito mais barato do que você esperar que essas estradas sejam desmoronadas e que sejam recuperadas. Então, sem dúvida nenhuma, é um transporte barato, um transporte seguro. Você sai daqui com uma balsa para Porto Velho, por exemplo, levando 8 milhões de litros de petróleo, 2 balsas de 4 milhões. Você vai com 7 a 8 pessoas. 7 a 8 pessoas. Aí só imagina se isso fosse por estrada de caminhões. Quanto isso custava, porque o caminhão vai com 2 motoristas, com 3 motoristas, leva no máximo 100 mil litros, for dividir isso em caminhão, a estrada ia ficar toda. Então é mais barato. Então o governo tem que investir em sinalização. Hidrovias, né? Hidrovia. A única hidrovia que temos aqui é a hidrovia do Madeira. Mas é possível fazer uma hidrovia no Purus, que acessa ao Acre. É possível melhorar o Rio Negro, que você acabou de falar, o próprio Solimões. Esses rios, os leitos são desviados constantemente. Aquele prático, aquele comandante, ele conhece aquela linha. Mas se mudou, ele não tem como. Aí sofre os acidentes aí de barco, de balsas que naufragam. Mas eu acho que foi um avanço, essa regulamentação, já foi um avanço muito grande, foi uma boa. O governador ouviu as classes e atendeu com a mensagem para a Assembleia. Agora é lógico que só com a regulamentação não se vai resolver todo o problema. Precisa aos poucos, e agora com as hidrovias, porque na hora que você tem essa segurança da regulamentação, vem investimento.
Não tenho dúvida que é investimento, porque aí esse modal vai cobrar também, olha, agora já tem uma regulamentação, mas nós precisamos de melhoria nos rios, precisamos trafegar com segurança, não é? Assim, ontem mesmo nós fizemos uma cobrança, o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, e eu fiz questão de aparteá-lo, de pedir que tenha uma segurança, por exemplo, na área de polícia, nos rios. E existe os piratas que atacam os barcos, roubam combustível, prendem a população. Então, o governo vai ter que botar a polícia naval também. E não é uma atribuição da capitania. A capitania ela tem uma atribuição de verificar se a embarcação está regular, se tem tripulante, isso coisa. Mas não tem como coibir que o barco seja assaltado. Então, os barcos de recreio, por exemplo, eles ficam muito preocupados. Muitas vezes, assalta o barco lá, rende a tripulação, aí assalta os tripulantes, assalta os passageiros. Então, isso precisa que a gente também cobre. O governo já botou uma base aqui, aqui no Quari. Em Quari, em Solimões, mas precisa botar em toda a calha de rio. Base, e vamos falar isso com o governador, vamos falar com o secretário de Segurança, para que coloque pelo menos no meio da calha do rio uma base com lanchas rápidas, que na hora que um barco consiga falar com aquela base, a base desloque lá para tentar coibir isso aí, esse tipo de assalto. Chegar mais rápido. Chegar até mais a ocorrência, rápido. né? Acho que isso é muito importante. E, repito, nossas estradas são rios. Os nossos aeroportos também, como a gente comentou, são poucos os municípios que têm aeroportos Homologados, né? homologados. Por exemplo, agora os aeroportos aqui da região norte foram vendidos, né? Aqui no Amazonas só tem 3 aeroportos, o de Manaus, o de Tefé e o de Tabatinga. Esses 3 aeroportos foram vendidos, que vai ser administrado pela Avança, aquela empresa francesa que comprou 8 aeroportos aqui aí vai comprar do Acre, no Acre tem mais um, Roraima, Rondônia, e aqui no Amazonas 3. E os outros, nenhum, por exemplo, por não ser homologado, então, não houve interesse da empresa de também, nem de vender esse aeroporto. Então, são tudo pistas de pouso muito ruins e que os aviões que lá fazem, que pousam lá, que atendem, também ninguém sabe de que tipo de aviões são esses que podem também colocar em risco a vida de muita gente. Então, precisa agora melhorar esses aeroportos e que atraia empresas regionais, né, empresas aqui regionais, que possam atender essa população. Agora mesmo, hoje de manhã, a primeira reunião que eu fiz hoje foi com o presidente da Amazonas Tour, o Sérgio Litaip, e 6 vereadores de Boca do Acre. Porque Boca do Acre tem um aeroporto, já teve um aeroporto funcionando e hoje não está funcionando, e a população se desloca para Rio Branco para poder vir para Manaus, e muitas vezes é via São Paulo, via Brasília. Sai de Rio Branco, vai para Brasília e volta para Manaus. Então, por que não melhorar esse aeroporto lá da cidade e que uma empresa regional se interesse em fazer um pouso lá que vai atender a população do município? Se a gente fizer isso, por exemplo, nos municípios polos, já ajuda muito aqueles outros municípios próximos, porque aí eles podem se deslocar de barco, de a jatos, pode se deslocar. Então, Lábrea, por exemplo, tem aeroporto que pousa avião, desses aviões ATR, lá 2 vezes por semana. Quem vai para Canutama vai para Lábrea e desce de barco, no dia seguinte está em casa. Então, isso é mais confiável, mais confortável para aquelas pessoas que moram naquela cidade. Eu espero que a gente, depois de resolver a empresa comece a operar esses aeroportos, que o governo pense, o governo federal, com o governo do estado, em melhorar os aeroportos, pelo menos nas cidades polos. Indispensáveis até para a retirada de pessoas doentes, né? Fazer os tratamentos fora do domicílio. Isso agora mesmo na pandemia foi um negócio que você não tinha. Por exemplo, era avião o tempo todo para trazer doente, buscar, o que o governo do estado deve ter gasto para transportar pacientes do interior para cá. O interior não tinha UTI, né? Então tinha que vir para Manaus ou mesmo para outras cidades mais próximas, e foi tudo avião, né? Muitas vezes você chegar, eu lembro que houve um problema lá acho que em Quari,
Quando foi faltou ter oxigênio? fé, faltou oxigênio. Coari. Coari, aí levaram daqui no avião, aí chega lá, teve que botar numa voadeira e levar para outra cidade. Quando chegou lá, o paciente já tinha morrido, entendeu? Então, assim, foi muito, mas tudo foi avião que aonde tinha Coari, um município maior, leva para lá e de lá você manda de lancha para outros municípios. Se tivesse lá no município que estava precisando, certamente teria chegado lá. Sem dúvida. Deputado Adjuto Afonso, aqui no Entrevista Coletiva, a gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado estadual Adjuto Afonso, do PDT. Deixar a palavra agora com Eduardo Galvão. Deputado, parte do que o senhor disse ainda há pouco, no primeiro bloco, tem a ver com uma premissa, com uma bandeira que o senhor defende, levanta. A descentralização do fluxo econômico aqui da Zona Franca de Manaus, capital. A gente tem que levar em consideração também que a metade da população está na capital e fazer tudo isso, vias hidrográficas, o fluxo hidrográfico, melhor dizendo, minimizar todo esse gasto, essas despesas, ajudar nesse fluxo. E o que está sendo feito hoje? O que é feito hoje na Assembleia Legislativa do Estado em relação a isso, a descentralizar o fluxo econômico do polo? Na realidade, a população, mais da metade, está em Manaus, né? Teve um estado do tamanho do Amazonas, onde a maior parte da população está em Manaus, da outra parte menor fica dividido em 61 municípios. Então, essas pessoas do interior, eles têm muita carência. Até mesmo você vê num município, na zona rural, tem uma casa aqui, você anda num dia para ter uma outra casa. Essas pessoas vivem certamente sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de reconhecimento. E aí, e justamente por isso, a concentração da economia nossa é toda em Manaus. Isso acomodou até os prefeitos, os gestores dos municípios, porque o que se produz aqui se divide para os outros municípios, que é o ICMS, né? A fatia do bolo divide para todo mundo. Não preciso me preocupar com políticas públicas aqui, porque vai vir rateado. Hoje eu já vejo diferente. Eu vejo que, por exemplo, que o governador Wilson Lima tem uma preocupação com o interior. Eu acho que essa preocupação tem que ser de todos nós, né? Gerar emprego no interior do estado. Quando a Zona Franca foi criada, a ideia era, e o objetivo era interiorizar, né? Não era para ficar tudo aqui em Manaus. Mas como não houve essa interiorização, as pessoas vieram para Manaus em busca de emprego, aquele negócio todo, vieram para se salvar, né? Acabou a borracha lá no interior e tal, não tem mais, vem para Manaus. Eu acho que a gente precisa, eu defendo muito a identificação da vocação econômica de cada região. Isso é preciso o governo fazer isso, esse zoneamento econômico. O que é bom para uma região não é bom para outra. A gente vive num país, num estado. Cada caso um caso. De 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Nós falamos daqui de Rio Negro, falamos do Madeira, do Solimões, lá. Falo que hoje cedo eu estava com o vereador de Boca do Acre, lá já se sabe que a pecuária é forte lá, não é? É o maior rebanho do estado. Então tem que dotar para que essa pecuária não seja só para o dono da fazenda lá, que tenha benefício, que possa ser revertido também em geração de emprego. Como gerar emprego? Frigoríficos grandes, laticínio, né, que possa fazer e se deslocar daí para os grandes centros consumidores. E aí as pessoas vão se sentindo atraídas e indo para o interior. E é caro, Fred, como é que você vai mandar essa carne para cá? Como é que vai mandar Como é que vai mandar esse bovino para cá? Mas assim, nós temos, por exemplo, vamos citar aqui o potássio aqui em Nova Olinda, né? Aqui em Altaz, em Nova Olinda. Quantos anos se fala nisso? Aí temos as leis ambientais, e até hoje está aí. A gente tem muita coisa que podem favorecer essas pessoas do interior, gerar economia no interior, gerar receita no interior, mas precisa ação política, precisa vontade política. Vamos citar aqui o caso do Campo de Azulão aqui em Novairão, aqui, não é? Em Silves, naquela área lá. Semana passada, uns 15 dias atrás, nós fomos com o governador em Roraima e o presidente da República lá, para primeiro descarregamento de gás daqui, que a Eneva montou lá. Você vê quantos empregos está gerando aí, bem aqui, no município aqui do lado de Manaus. Mas aí, houve uma vontade política,
houve uma vontade dos deputados da Assembleia de aprovarem a abertura do mercado de gás, porque até então era restrito, monopolizada a uma empresa Cigás, que o Amazonas tem apenas 17% do seu capital, o resto era para a iniciativa privada, que isso aí, o gás que é produzido lá no Urucu é reinjetado porque não tem como vir para cá. Nunca a empresa, por ser uma estatal, nunca investiu em redes para melhorar isso aí para a população, para que isso resulte em benefício da população. Agora, com a energia, porque as leis lá eram leis que a lei da abertura não tinha como qualquer empresário se comprasse a Cigás ou alguma coisa de investir, porque as leis lá não permitiu isso. Aí nós abrimos a Assembleia, vocês tomaram conhecimento, foi uma grande discussão, e de repente a Eneva se instalou aí e já está gerando emprego, já está gerando. E atrás da Eneva deve vir outra, amanhã descobrem outro mais gás no interior, no sul, aí dentro dos nossos municípios, e que serão explorados sem nenhum problema, porque as leis permitem isso, a lei que nós aprovamos permite. Então, acho que a Assembleia está dando uma contribuição e o governo do Estado está entendendo isso, que é preciso mudar essa matriz econômica do Estado. Nós não podemos esperar que os 50 anos que foram prorrogados da Zona Franca, que a gente espere terminar para quando chegar a faltar 10 anos. Mais prorrogação. Mais prorrogação. Eu acho que isso aí, quando a Zona Franca foi criada, foi por 30 anos, depois mais 20, mais 10 e mais 50. Eu disse, no dia que foi prorrogado, eu fui na tribuna da Assembleia e disse, eu espero que nossos netos, que aí nós não estamos mais aqui, não vão esperar quando tiver 45 anos, corra de novo, que a gente já tem uma outra alternativa econômica que não precisa mais fazer. A Zona Franca é boa, é muito bom. Hoje dá para tudo, mas se nós tivéssemos, paralelo a esse desenvolvimento explorado que a gente tem no Estado, certamente a gente não estava. Quando houve a crise econômica, eu estava no Pará, e o presidente do BADA me disse assim, ele estava chegando lá e me disse, deputado, eu estou impressionado. Desculpa, qual das crises o senhor fala? Em 2008 ou 2010, aquela crise, 2008, acho que foi 2008, né? Que é uma crise da bolha. Da bolha. Da bolha. Imobiliária? Acho que foi 2000. Ele disse assim, que afetou tudo, né? E aí ele disse, eu estou impressionado com a diversificação da economia aqui no estado do Pará. Isso tem uma pecuária forte, uma agricultura forte, tem então. E isso aí, bastou que eles criassem, em cima do ICMS da mineração, um percentualzinho bem pequeno, resolveu todo o problema. E nós aqui penamos porque o que nós produzimos E a gente pode descobrir novas potencialidades também com esse zoneamento, né? Porque pode. A gente tem essas potencialidades que a gente nem ainda explora. E o que mais que tem para a gente explorar de forma sustentável? De forma sustentável. Eu acho que assim, aí eu repito, quando a gente identifica a vocação econômica de cada região, o que eu tenho para explorar lá? É peixe. Né? Você vai no Alto Solimões. O peixe nosso vai do Alto Solimões contrabandeado para o Peru, para a Colômbia, entendeu? Sem nenhum tipo a gente importa tambaqui. Nem outro estado. Nada, não agrega nada, porque eles pegam o peixe, saem na natura e vai para lá. Né? Então, eles precisam identificar isso aí, vamos potencializar essa região, vamos aproveitar o pescado, vamos fazer com que esse pescado agregue renda para o povo que está lá trabalhando e pronto, aí vai. Da mesma forma que é onde pode se extrair madeira de forma manejada, possa ser feito isso aí também, porque se não maneja, eles tiram de qualquer forma e não fica nada, porque ela sai em tora e vai de qualquer jeito, contrabandeado. E tem muita coisa, minério, citamos agora aqui o potássio, a gente precisa, por exemplo, aqui no Madeira, tem muito minério que pode ser explorado, mas assim, precisa essa identificação, precisa a vontade política, e que a gente saiba que a gente não pode viver o tempo todo com o polo industrial, né? Porque quando há uma crisezinha dessa, se a gente não vende, o negócio, né? Deputado, 3 minutos aqui do nosso tempo. Perguntar do senhor sobre eleições 2022. Planos para continuar no Amazonas ou a gente vai para Brasília? Não, continuar no Amazonas, eu acho que cada eleição é uma eleição, né? Quando você entra na vida pública, você tu não te governa mais assim com relação, eu vou dizer, eu quero fazer isso.
É isso, você tem que consultar suas bases, os seus aliados políticos. Muitas vezes você diz, eu quero ir para tal lugar, aí aquela base, aquele teu aliado político está lá no interior, não, você tem que ficar aqui, você ajuda mais dessa forma aqui. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que político, você não faz nada sozinho, você faz política com grupo, né, com pessoas que acreditam nas suas propostas, mas aí também te cobram, né? Você, estou te ajudando e você fica aqui fiel a esse coisa. E também eu acho que a tua contribuição, você pode dar tanto a nível federal como a nível estadual, você pode dar essa contribuição. Nada contra quem acha que tem que alçar voo maior, acho que isso é o caminho. Momento de cada um. Momento de cada um. Muitas vezes você tem colegas lá, na eleição passada, nós elegemos 2 deputados federais, e desde cedo disseram, não, já estou aqui há 2 anos ou há 3 anos, eu vou para federal. Ok, mas eu continuo para ficar em estadual. Espero que a gente possa mudar aí e ajudar o nosso estado ainda se o povo entender que a gente deva continuar. Sempre digo que o deputado, o político, ele é um procurador do povo, né? O povo nos dá uma procuração para a gente representar durante 4 anos. 4 anos. Se a gente não representar, bem de caça, né? É diferente de uma procuração que você dá no cartório, se você não estiver representando, você vai lá e anula a procuração. A nossa não, tem que esperar os 4 anos. Se ele anula, é porque não está gostando do teu trabalho, né? Então, a gente tem que aceitar. Deputado, agradecer desde já Eduardo Galvão pela participação Obrigado. aqui no Entrevista Coletiva. Agradecer o senhor pela presença. Eu que agradeço, Neto, Eduardo, é um prazer sempre estar aqui na Band. Sempre que tiver alguma coisa que a gente possa contribuir, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela entrevista. Agradecer também você de casa que ficou com a gente até agora aqui no Entrevista Coletiva. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá.